Hoje, em Rompendo o Silêncio. As teorias sobre a necessidade de admitir outros pontos de vista e de nos colocarmos no lugar do outro são a ordem do dia. O que é tolerância e empatia? Quais são os seus objetivos? Como aplicamos este valor a nós mesmos? Já vamos começar! Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rompendo o Silêncio. E hoje falaremos como ser mais tolerante e ter mais empatia também. Vai aí um aprendizado, não vai? Sim, é verdade. Vamos ter aqui especialistas explicando-nos o que é empatia, o que é ser tolerante. Você sabia que você pode ser muito empático demais e isso não pode ser que não seja bom, né, Sara? É verdade. Vamos buscar aí ter o equilíbrio, né? Ter o necessário aí para a convivência no dia a dia com as pessoas. Vamos então? Vamos assistir a primeira matéria sobre esse tema e depois voltamos com os nossos especialistas. A definição de tolerância é o respeito às ideias dos outros quando elas são diferentes ou contrárias às próprias. Também significa que não se colocará as próprias opiniões acima das dos outros, mesmo se elas souberem que estão certas. Dar grande importância à tolerância é vital nessa era de globalização, mobilidade e interdependência em rápido crescimento. A tolerância não só faz com que haja uma convivência pacífica. Outra vantagem dessa qualidade é que estar aberto a outras formas de pensar pode ajudar nosso desenvolvimento pessoal. Mas a tolerância não deve ser confundida com a condescendência. Ser totalmente tolerante significa ser aberto, curioso e comunicativo com as outras pessoas e seus pensamentos. Em outras palavras, tolerância anda de mão dadas com o conhecimento e a compreensão. O melhor presente que se pode dar a uma criança é ensiná-la o que é a tolerância, pois sem ela crescerá até se tornar odiosa e desconfiada de tudo, e elas acabarão muito infelizes. Pelo contrário, se crescerem sabendo ser tolerantes e com outras opiniões, acabarão se sentindo amados e felizes. Segundo o escritor cultural Jaime Bedoya, se não começarmos a respeitar e a tolerar um ao outro, não chegaremos a um bom final de vida. Teremos sucesso em muitas coisas, mas no cerne da questão, no que realmente importa, permaneceremos igualmente vazios. O fato de uma pessoa pensar diferente de você não lhe faz mal e não a mata. A intolerância, que depois se transforma em discriminação e em muito pouco tempo em violência, pode matar. Com tolerância, uma sociedade justa pode ser alcançada, porque sua virtude nos permite amar verdadeiramente aqueles com quem discordamos e aqueles que consideramos errados. E para dar início ao tema de hoje, temos conosco pelo Zoom a Manu Daê. Boa tarde, Manu. Você é especialista em reprogramação mental, certo? Certo, Sara. Boa tarde. Boa tarde. Manu, e o que é ser tolerante? Sara, eu poderia falar de diversas formas, mas eu vou trazer ao pé da letra. Então, tolerância, vem do latim tolerare, que significa suportar, aceitar. Então, aceitar algo que não se quer ou não se pode impedir. Então, a partir daí, a gente já pode flutuar nessas possibilidades. E, Manu, a tolerância é da natureza humana ou é algo que as pessoas podem aprender durante a vida? Sim, vamos pensar num bebê, né? Quando ele nasce, será que ele é tolerante quando ele sente fome? Será que ele vai pensar ali naquele momento que ele pode esperar um pouquinho, que a mãe está ocupada? Então, é pensar nesse modo instintivo que a gente pode responder essa pergunta. Na verdade, a tolerância, a gente sim, a gente vai aprimorando, a gente vai lapidando ao longo do tempo, porque no início, o instinto da gente é sobreviver. Então, a gente está no modo reptiliano, o modo de sobrevivência.
E Manu, o que acontece quando não somos pessoas intolerantes? Quando não somos tolerantes? Sim, isso. Pronto. Então, o que acontece? Isso impacta diretamente no nosso envolvimento social, no nosso envolvimento profissional. Oportunidades, elas deixam de existir, porque hoje quem não tem tolerância não tem a ver com o respeito ao outro, tem a ver com o respeito a si. Todas as oportunidades que você consegue a partir disso. Né? A tolerância está ligada diretamente às nossas feridas emocionais. Isso dos meus atendimentos eu percebo demais. E isso vai fazer com que a pessoa traga mais processo de ansiedade, de depressão ou não. E Manu, por que é importante as pessoas serem tolerantes, né? Quais são os benefícios de nós sermos tolerantes? Exatamente isso. São as oportunidades que vão aparecer para a gente, um ambiente mais harmonioso, são pessoas que vão conseguir estruturar famílias, vão conseguir estruturar trabalhos, vão ter uma projeção social com isso. Não ter tolerância vai levar, muitas vezes, a um processo de violência, a um processo de banalização do respeito. E isso a gente vai ficar o tempo todo na reação, como se fosse um piloto automático. Eu não consigo gerenciar as minhas emoções. Então, eu sou levado a partir do caos externo. E isso é muito complicado, porque o mundo não é perfeito. Então, se as nossas emoções, se os nossos comportamentos forem regidos pelo ambiente externo, então a gente não tem as rédeas da nossa vida nas mãos. E existe algum limite à tolerância? Na verdade, o limite à tolerância, o limite é muito individual. E aí eu volto a falar sobre as feridas emocionais. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, que é o exemplo da infância. Vamos pegar uma criança que foi abusada de forma psicológica. E aí, no caso, que ela está pequenininha e ela ouve muitos gritos e ela passa por situações muito desafiadoras. Então, gritos são os gatilhos mentais. Ela vai se desenvolver e ela vai gerar um adulto reativo a gritos. Então, dentro de um trabalho, quando ela estiver num posicionamento que ela precisa respeitar regras, respeitar limites, e ela ouvir algo parecido com um grito, ela já vai sair do controle. Ela já não, o limite de tolerância dela vai ser muito baixo àquele tipo de gatilho mental. Então, tolerância não é geral. Cada um tem um nível de tolerância para determinados temas, determinadas situações. Então, tem pessoas que vão ser mais tolerantes com algumas coisas e outras menos tolerantes. Então, isso vai depender muito das feridas emocionais daquela pessoa. E acho que a tolerância também pode ser muitas vezes confundida com paciência. Qual é a diferença entre a tolerância e a paciência, Manu? Então, meninas, isso é uma coisa assim, é uma linha muito tênue, porque quando a gente olha a tolerância, é algo mais pesado, é uma resistência, ainda há resistência. Eu já tenho um gerenciamento, eu não deixo as minhas emoções me dominarem e eu consigo gerenciar aquele comportamento. A paciência, ela já está treinada, a gente já tolerou bastante, então aquilo ali já entra num estado mais fluido, aquilo já fica mais treinado. Então eu não faço força, eu não tenho resistência. Apesar de parecer igual, quando eu falo de uma pessoa que tolera, uma pessoa que é paciente, é totalmente diferente. A gente está falando de algo mais internalizado, de mais personalidade. E a tolerância, isso é um olhar meu. E a tolerância eu vejo que é um estado temporário. É o que eu percebo de todo esse processo. E é algo que tem que ser desenvolvido, né? Tem que ter muito trabalho para desenvolver essa tolerância. Então, quais são os benefícios nos relacionamentos de uma pessoa tolerante? Bem, gente, quando a gente é tolerante, a gente consegue ser mais ouvinte. Então, se a gente perceber, nós temos 2 ouvidos e uma boca só. E muitas das vezes as pessoas não percebem isso, e são aquelas pessoas falantes,
e acabam saindo do eixo. Então, se eu fosse hoje conversar com uma pessoa e falar sobre tolerância, sobre paciência, eu ia falar para que aquela pessoa treine ser ouvinte. Isso vai fazer com que melhore o nível de confiança das pessoas nela, o nível de perspectiva positiva em relação a todos os tipos de relacionamento. Se eu quero promover uma pessoa na minha vida, no meu trabalho, eu confio em alguém que me ouve, eu confio em alguém que é tolerante, que tenha uma boa escuta, uma boa comunicação. Então, todas as oportunidades que vão aparecer para aquela pessoa vão ser a partir disso, do como ela se comporta. E se eu olho para uma pessoa que não tem um gerenciamento emocional, não trabalha com essa inteligência emocional, muitas das vezes, dificilmente essa pessoa vai ser bem-sucedida em todas as áreas da vida dela. Então, assim, eu acho que é o primeiro ponto, é o ponto de partida para o ser humano se desenvolver em todas as áreas, é a tolerância e, com o tempo, a paciência. E existe algum lado negativo em a pessoa ser muito tolerante? Olha, a gente não pode confundir a tolerância com passar por cima dos nossos limites. Muitas pessoas, por baixa autoestima, fazem com que aquela situação que aconteça, ela sobreponha o que é de valor e princípio dela. Então, esse tipo de tolerância não funciona, não faz sentido. O que faz sentido é a gente se posicionar onde o meu direito termina, o do outro começa. Então, quando eu falo de tolerância, eu falo de respeitar a mim primeiro, para depois respeitar o outro. Tá? É muito importante. Isso a gente está falando de amor próprio. E eu acho que resume bem essa nossa conversa aqui. Manu, e você teria alguma dica, algum truque, alguma coisa que você possa indicar aí às pessoas que estão nos assistindo, que não têm, né, esse dom de ser tolerante com as outras pessoas, né? Algum exercício, ela se explode muito rápido, assim, você poderia dar uma dica? Claro, minha linda, mas vamos desmitificar, né? Não tem mito de dom, não existe isso. Na verdade, todo mundo é treinável. E quanto mais a gente olhar para as nossas feridas emocionais, quanto mais a gente olhar para o nosso passado e ressignificar, tem várias técnicas que a gente pode ressignificar. Eu construí a reprogramação positiva justamente para isso, para que a gente possa diminuir o teor emocional e quando algo acontecer, aquilo não tirar a gente do prumo, não tirar a gente do equilíbrio. Então, o que eu poderia passar de, não dica, mas exercício vamos revisitar o nosso passado, vamos escrever quais são as coisas que te tiram do eixo, que tiram você do prumo, que falam, nossa, isso aqui eu sou muito intolerante. E aí pega aquele fato que aconteceu, por exemplo, alguém gritou comigo no trânsito e eu saí do controle. Anota esse fato, vai lá no passado, vê o que aconteceu referente àquele gatilho mental, aquele grito, aquele sentimento que você teve. E você talvez ache origem. Quando isso acontecer, você vai voltar lá e vai escrever. Eu me sinto assim, porque lá no passado aconteceu isso comigo. E só de você olhar e reconhecer o que te faz sair do eixo, aquilo você começa a gerenciar melhor aquilo, porque aquilo é visto, não está sendo jogado por baixo do tapete. Nós temos muitas técnicas de reprogramação mental, de ressignificação, mas eu acho que essa é a forma mais simples de eu poder ajudar genericamente a muitas pessoas. Então percebam, Deus não esqueceu de dar um dom para vocês, e sim algo que aconteceu lá atrás, que o seu cérebro está fazendo referência agora com aquilo, mas agora você é um adulto, você não é mais criança. Essa que eu poderia passar para o pessoal. Espero que seja contribuído. Sim, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Aprendemos muito. Sim, com certeza. E esperamos ter você no próximo episódio do Rompendo o Silêncio. Pode contar comigo, queridas. Uma boa tarde para vocês. Sucesso para você, Manu. Obrigada, Manu. Tchauzinho. Tchau, tchau. E nós agora vamos a uma matéria e nós já voltamos. Uma das qualidades mais importantes que leva à felicidade é, sem dúvida, a empatia.
a arte de entender os outros e de se colocar no lugar deles. A capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa é uma das formas mais importantes de inteligência e demonstra o grau de maturidade e imaturidade de um indivíduo. Algumas pessoas são naturalmente dotadas com essa facilidade. Muitas outras são incapazes de empatia. Mas isto não deve ser confundido com o reconhecimento da emoção, que é uma parte fundamental da mesma, mas não é o mesmo que empatia. Essas emoções são tristeza, alegria, raiva ou medo. Isto é influenciado pelo quanto estamos familiarizados com as pessoas, o quanto estamos cansados, a predisposição comunicativa das pessoas e de nós mesmos, a educação que recebemos ou o ambiente social no qual crescemos. A empatia tem muitos aspectos positivos. Por exemplo, ela facilita a comunicação, a resolução de problemas ou assertividade. Mas a realidade é que em nossas vidas, infelizmente, estamos cercados de apatia ao invés de empatia. É impossível para qualquer um ter sucesso na vida sem empatia. É a base do sucesso nas relações sociais. Não mostramos empatia quando nunca oferecemos um sorriso, um gesto gentil ou um tapinha nos ombros aos outros. Somente com uma grande efusão de generosidade e amor podemos nos preocupar com o que os outros sentem. Como qualquer outra atitude, se não a colocarmos em prática, ela é inútil. Enterremos o egoísmo e façamos de nosso espaço um lugar melhor, e ao fazê-lo, contribuiremos para melhor a vida daqueles que nos rodeiam e do mundo em geral. E já voltamos da nossa matéria e nossa segunda convidada de hoje é a Laura Generoso. A Laura, ela é consultora de desenvolvimento pessoal. Tudo bem, Laura? Boa tarde para você. Olá, Sara, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Laura, como podemos ser pessoas mais tolerantes? Eu acho que a tolerância ela vem muito do nosso conforto com nós mesmos, como a Manu bem explicou. Eu não vou conseguir ser tolerante com você se eu estiver com sono, cansada, doente, mal-humorada. Então eu acho que esse é o primeiro passo. Eu brinco muito com os nossos alunos aqui. Às vezes nós temos que voltar 2 casas para que a gente consiga, de fato, colocar em prática aquilo que a gente quer. Não tem como eu ser mais tolerante com alguém se eu não sou tolerante comigo mesmo, por exemplo, ou se eu não estiver bem comigo mesmo. Então, eu acho que esse é um primeiro passo. Cuidar da nossa casa, o nosso corpo físico, as nossas emoções e os nossos pensamentos. E aí a tolerância, na minha opinião, vai ser uma consequência de você estar bem. E Laura, como ensinar as pessoas a ser tolerante? É algo que se pode ser ensinado? Sim, estando bem, né? Fisicamente bem, emocionalmente bem, mentalmente bem, é uma questão de você olhar um pouquinho mais para o outro. Ao invés de você pensar como que eu gostaria que fizessem comigo, peraí, como que o outro gostaria que fizesse? Isso é uma dica até um pouco contraintuitiva, né, Sara? A gente aprende desde pequeno. Só faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Mas o outro é diferente. A Sara é diferente de mim. A Marta é diferente de mim. Será que o que eu gostaria, como eu gostaria de ser tratada, é a mesma forma que a Marta gostaria de ser tratada? Não, é diferente. Então, eu acho que pensar no histórico do outro, com a cabeça do outro, antes de ter alguma ação ou reação. Fez sentido isso que eu falei ou foi muito confuso? Não, fez todo o sentido. Fez sentido. Ah, ótimo. E como comunicar a uma pessoa que ela está sendo intolerante? Porque deve ser algo assim bem preocupante, né? De chegar para a pessoa e falar, olha, você está sendo intolerante. Existe uma maneira da gente falar isso para a pessoa? Tudo pode ser dito, né? Depende da forma que nós formos falar. Como a gente trabalha aqui na minha escola muito com inteligência emocional, a gente pode ter um jeitinho, sorriso, bom humor, carinho, mas a gente tem que lembrar que nem sempre isso vai funcionar. Porque às vezes a pessoa, ela é intolerante e ela não vai nem tolerar o feedback que você for dar para ela. A gente tem que saber desse princípio.
Mas, dependendo da relação que você tem com a pessoa, uma relação de proximidade, de amizade, fica mais fácil. Dependendo da situação, eu acho que atitudes vão falar mais do que palavras. Se é uma pessoa que eu não conheço muito bem, talvez não vai adiantar eu chegar para ela com todo o carinho, graciosidade e delicadeza do mundo e falar: olha, fulano, aquilo que você fez não foi legal. Às vezes você dá menos abertura para a pessoa, talvez ela se toque. Talvez não. Então vai depender muito do tipo de relação que você tem com a pessoa, e aí a partir dessa relação você vê como que você vai se comportar, como que você vai falar, até as palavras que você vai escolher. Laura, entrando agora no tema da empatia, o que é ter empatia e ser uma pessoa empática? Isso vai muito de encontro com aquilo que eu comentei, de você pensar com a cabeça do outro. Você tentar ver como que o outro vai reagir a isso, qual que é a realidade dessa pessoa. E é uma linha muito tênue, porque a gente não pode ser empáticos demais a ponto de sentir a dor do outro, a ponto de sofrer junto com o outro. Mas a gente tem que ser empático o suficiente para entender, aceitar e respeitar. O exercício sempre que eu acho que funciona muito é pensar com a cabeça do outro. Como será que essa pessoa reage? E aí você começa a conseguir escolher um pouquinho mais como você lidar com essa pessoa. E a empatia, eu acho que ela é uma linha tênue entre eu apegar o sofrimento do outro, pegar a dor do outro, que não é minha, e simplesmente reconhecer, aceitar e respeitar. E para ser mais empático é observar como que o outro está. Leitura de ambiente vai nos ajudar muito nisso. Você chegar num lugar, ao invés de você já falar a sua posição, comentar, agir, olhar as pessoas que estão ao seu redor, olha no olho de cada um. Ah, essa pessoa está mais disposta hoje, essa pessoa está cansada, essa pessoa está mal-humorada. Você ter essa leitura do ambiente antes de começar a falar, mesmo que seja falar coisas alegres, pode te ajudar, de fato, a desenvolver um pouquinho mais de empatia. E qual a diferença entre tolerância e empatia? O tolerar, eu brinco que é a nossa obrigação. A gente tem que tolerar tudo que está ali no nosso dia a dia. A gente tem que tolerar o trânsito, tem que tolerar a chuva, tem que tolerar o calor, tem que tolerar aquilo que está ao nosso redor que a gente não tem controle. Eu não consigo mudar o clima, eu não consigo mudar o trânsito. Eu posso escolher andar a pé, eu posso escolher levar um guarda-chuva, mas aí já é outra história. Então, tolerar a gente tolera. Agora, a empatia é uma escolha. E é uma linha tênue de você não chegar a ponto de tolerar, a ponto de ficar engolindo e se reprimindo. E a empatia de você simplesmente reconhecer o lado da outra pessoa, ver como que o outro está. Tolerar, você vai tolerar. Agora, ser empático é uma escolha. E é algo que a gente pode desenvolver, treinando. Laura, e podemos sentir empatia por nós mesmos? Olha, Sara, eu acho que é uma questão de acolher os nossos sentimentos, entender as nossas limitações e reconhecer os nossos pontos fortes, principalmente. Quando eu reconheço os meus pontos fortes, eu posso escolher aflorá-los mais do que ficar tentando melhorar os meus pontos fracos, por exemplo. Então, eu ter essa empatia por mim mesmo, talvez seja simplesmente isso. Você se observar, se conhecer, se tolerar e, ao mesmo tempo, procurar se desenvolver e se aprimorar com leveza. E você estava falando anteriormente que a empatia, nós escolhemos ter empatia, né? Então, é possível uma pessoa não ter empatia. O que faz uma pessoa não ter empatia pelo seu semelhante, por aquele que está próximo? Eu acho que é olhar para dentro demais. Ou ficar assim, sabe cavalo, quando anda antigamente, cavalo que tinha aqueles entolhos assim? Então a pessoa não olha para o lado, ela não reconhece quem está do lado dela. Eu imagino que seja alguém que fica assim, vivendo num piloto automático, que eu não estou vendo que aquela pessoa está mal, eu não estou vendo que aquela pessoa está feliz e eu estou indo. Quem quiser que venha junto.
E às vezes, eu brinco que é uma questão de escolha, mas porque às vezes a pessoa nem sabe que ela tem essa escolha. Ela nem sabe que ela não está sendo empática. Ela não sabe que ela não está sendo tolerante. Depende muito do meio que a gente vive, né? Do ambiente. E como não ser empáticos pode nos afetar e afetar aqueles à nossa volta? Nós vivemos em sociedade, né? Então nós estamos todos juntos. Para eu me relacionar bem com os meus colegas de trabalho, com os meus familiares, com o marido, com a esposa, até com filhos, ter um pequeno grau de empatia é extremamente necessário. Se eu não tenho, acaba que eu vou acabar me isolando, sem ter muita opção, porque eu não tenho empatia com a pessoa, eu não reconheço aquela pessoa, eu não enxergo. Eventualmente, se a gente parar para pensar, nós já cortamos ou diminuímos muito o nosso grau de relacionamento com pessoas que não são tão empáticas assim. Porque a pessoa nem pergunta como é que eu tô, ela não olha nos meus olhos quando eu estou conversando, a gente meio que vai deixando de conviver. A gente vai escolhendo se afastar. Isso é uma consequência, na minha opinião, muito ruim, né? O cultivo de vínculos sociais ele é muito importante para o nosso sucesso pessoal, profissional, para a nossa saúde, para a nossa longevidade e por aí vai. Sim. Laura, eu estava pensando se tem a ver um pouco com culturas, né? Porque há culturas que você encontra a pessoa 3 vezes por dia e as 3 vezes daquele dia você fala: oi, e aí, como você tá? Pergunta, né? Quer saber como que tá a pessoa. E há algumas outras culturas que não. Você fala ali de manhã e você não faz questão de falar depois de novo com a pessoa. Não sei se tem a ver o que eu tô falando. Com certeza. Esses choques culturais, né? Principalmente quando nós estamos em cidades diferentes, em países diferentes, em profissões diferentes, sempre tem esse choque. Por isso que eu enfatizo tanto a leitura de ambiente. Que às vezes, por exemplo, eu estou aqui em Belo Horizonte, no Brasil, um lugar quente, a gente conversa, e o mineiro, sabe, Sara, ele conversa muito, ele pergunta da sua vida, a gente vai conversando. Talvez aí no Canadá não seja tão assim. Talvez exista uma frieza, onde a Marta está em Portugal, talvez exista um distanciamento maior, não é nem uma frieza, é a cultura. Não preciso ficar olhando para a pessoa o tempo todo perguntando da família, enfim, de tudo e tal. Então, a leitura de ambiente ela é fundamental nisso para que a gente consiga se relacionar bem no Brasil, em Portugal, no Canadá, com colegas de trabalho, com familiares, com colegas. Então, eu acho que essa é uma fórmula bem interessante. Antes de chegar já falando, dá uma leitura antes. Isso é rápido e a gente desenvolve. Você olha, reconhece quem está ali, qual que é a situação dessa pessoa, quem ela é. E aí você começa a ser um pouquinho mais assertiva até mesmo na sua própria comunicação. Muito obrigado, Laura, pela sua participação. Obrigado por ter esclarecido as nossas perguntas, respondido a todas elas. Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer contribuir com o programa de vocês. Esperamos ter você numa próxima oportunidade, então. Com certeza. Um excelente tarde para você. Tchau, tchau. Obrigada. E nós ainda não terminamos. Nós vamos a uma matéria e nós já voltamos. Ouvir e compreender os problemas dos outros nos torna pessoas melhores, mas nem sempre é uma tarefa fácil. Mas você pode se tornar uma pessoa mais empática? Sim, você pode. E você pode aprender essa qualidade para melhorar suas relações sociais e pessoais. Aqui estão 7 dicas-chave. Fortaleça suas habilidades de compaixão. Incentive a cooperação. Pratique a prudência. Não culpe os outros. Tome medidas contra a desigualdade. Seja mais receptivo aos sentimentos dos outros e mantenha uma atitude positiva e grata em relação à vida. Para desenvolver empatia, não se esqueça de analisar o comportamento dos outros. Em outras palavras, obtenha todas as informações necessárias da outra pessoa.
com a ajuda da linguagem corporal, linguagem verbal, tom de voz e expressões faciais. Desta forma, você será capaz de dar-lhes os conselhos necessários ou entender realmente o que eles estão experimentando, pensando e sentindo. E lembrar que empatia não significa pensar da mesma forma. A empatia nem sempre deve indicar uma semelhança necessária de opinião, e é provável que às vezes os argumentos não sejam totalmente compartilhados ou justificados. E para finalizar o tema de hoje, temos conosco pelo Zoom também a Marta Rocha, que é coach pessoal e profissional. Boa tarde, Marta. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, antes de mais. Obrigada por ter aceitado o convite. Marta, então, a produção nos informou que você faz as suas consultas pessoais pelo PNL. Você poderia nos explicar o que é PNL? Posso sim. Então, antes de mais, PNL significa Programação Neurolinguística. E vou dar o seguinte exemplo, que considero a forma mais fácil de se entender o que é PNL. Então, se eu pedir a uma pessoa para pensar numa praia, de que forma esse pensamento vai surgir na mente da pessoa? Ou seja, se eu disser, pensa numa praia, o que é que acontece? Vai aparecer a imagem de uma praia na mente dessa pessoa. E além da imagem, pode também aparecer o som do mar ou das gaivotas, pode aparecer também o cheiro do mar ou a sensação dos pés a tocar na areia ou na água. Ou seja, os pensamentos surgem na nossa mente através de imagens, sons ou sensações. Portanto, a PNL é um conjunto de técnicas que trabalha com as imagens, sons e sensações que estão aqui dentro, de forma a ajudar as pessoas a lidar melhor com a própria mente, e com isso podemos, por exemplo, reprogramar pensamentos limitadores e estimular novas formas de pensar e de agir, entre outras coisas. E Marta, existe uma maneira para sabermos que não somos pessoas empatia? Que nos falta empatia? Ok, muito bem. Existem sinais que nos indicam se temos falta de empatia e por isso é importante estarmos atentos a esses sinais, se quiser, se somos ou não pessoas pouco empáticas. Portanto, sinal número 1. Uma pessoa com falta de empatia tem dificuldade em se colocar no lugar do outro. Ou seja, é difícil para essa pessoa entender uma determinada situação na perspectiva de outra pessoa. Portanto, uma pessoa com falta de empatia, por norma, só consegue levar em conta o seu próprio ponto, porque não é capaz de se conectar com o ponto de vista do outro, nem de sentir aquilo que o outro está a sentir. Sinal número 2. Uma pessoa com falta de empatia tem muita tendência a julgar os outros e com isso a desenvolver certos preconceitos e estereótipos, precisamente porque, por norma, só consegue levar em conta o seu próprio ponto de vista e muitas vezes não dá a devida importância àquilo que os outros pensam ou sentem. Ou seja, alguém com falta de empatia é alguém que tem tendência em colocar rótulos nas pessoas. Terceiro sinal. Uma pessoa com falta de empatia é muito focada nela própria e muito desligada dos outros. Portanto, daquilo que os outros sentem, dos problemas dos outros. Portanto, isso é algo que normalmente não a preocupa muito e pode até mesmo sentir-se incomodada se estiver alguém ao pé dela a expressar determinadas emoções. Quarto sinal. Uma pessoa com falta de empatia muitas vezes tem relações superficiais e uma comunicação desadequada ou fora de contexto, simplesmente porque tem dificuldade em se conectar de forma profunda com o outro
e em estabelecer uma ligação com aquilo que o outro sente. Portanto, uma pessoa com falta de empatia, por norma, comunica de uma forma demasiado frontal, até mesmo fria ou agressiva, sem demonstrar cuidado para com os sentimentos do outro e sem pensar do género, se eu falar desta forma, como é que será que ele se vai sentir? Será que eu posso magoar? Portanto, quando existe falta de empatia, este tipo de pensamentos não costumam surgir na nossa mente. E são estes os 4 sinais principais. E existe um limite para a empatia? Ou seja, será que podemos ser muito empáticos? Ok, então agora vamos para o polo oposto, que é o excesso de empatia. Sim, é possível sermos demasiado empáticos e isso também pode, à semelhança da falta de empatia, ser prejudicial para nós próprios e para as nossas relações. Portanto, quando nós somos excessivamente empáticos, nós não só sentimos aquilo que os outros sentem, como vamos também absorver essas emoções. Por exemplo, se uma pessoa muito empática se cruzar com alguém que esteja triste e a chorar por alguma coisa que lhe aconteceu, passado algum tempo, é altamente provável que a pessoa muito empática esteja também a sentir-se triste e a chorar, quase como se a situação que aconteceu àquela pessoa tivesse acontecido com ela própria. Portanto, as pessoas muito empáticas são como esponjas que absorvem as emoções que estão no seu ambiente e depois isso fica tudo guardado dentro delas e torna-se difícil de libertarem essas emoções. Com a passagem do tempo, isto leva a uma sobrecarga emocional que pode depois acabar por gerar stress, ansiedade e até mesmo depressão. Outra coisa também, as pessoas muito empáticas tendem a sentir uma compaixão excessiva pelos outros e podem até mesmo sentir culpa pela dor dos outros ou acreditarem que têm a responsabilidade de fazer com que os outros se sintam melhor ou de resolver os problemas e as necessidades dos outros. Por isso sim, existe um limite para a empatia, aliás, para tudo existe um limite. E então esse seria o lado negativo da empatia, podemos dizer assim? Existe um lado negativo da empatia? Portanto, exatamente, tal como eu já respondi na pergunta anterior, o lado negativo da empatia seria este mesmo. Portanto, se tivermos empatia em excesso, pode acabar por acontecer as coisas que eu mencionei. E Marta, como que o PNL pode nos ajudar a nos tornar pessoas mais empáticas? Então, a PNL, como estuda a ligação entre o cérebro, a linguagem e o corpo, permite-nos perceber como é que as pessoas funcionam e como é que elas querem passar a funcionar. Ou seja, se uma pessoa quer tornar-se mais empática, pode escolher essa nova maneira de funcionar. E existe uma técnica de PNL em particular que se chama posições perceptuais e que ajuda precisamente a trabalhar a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e com isso a conseguirmos compreender uma determinada situação sob diversas perspectivas. E com isto ajuda-nos também a desenvolver a capacidade de sentir aquilo que o outro está a sentir. E existe alguma outra parte de nossas vidas que o PNL possa nos ajudar? Sim, portanto, a PNL pode ajudar em diversas partes da nossa vida, nomeadamente a ultrapassar medos, traumas, vícios, hábitos indesejados. Ajuda-nos também a lidar melhor com certas situações desagradáveis que nos ocorreram no passado e ajuda-nos também a libertar o nosso potencial e a aceder aos nossos recursos internos, que muitas vezes achamos que não existem, mas estão lá dentro. E com isso nós ficamos mais aptos a seguir na vida, portanto ficamos mais bem preparados para depois enfrentar certas situações futuras. Muito obrigada, Marta.
pela sua participação hoje aqui com a gente. Antes de você ir, você gostaria de deixar alguma dica, um exercício? Você gostaria de falar algo para os nossos ouvintes? Portanto, para ajudar a sermos mais empáticos, referi a tal técnica de PNL, as posições perceptuais. Fora do PNL, eu acho que é muito importante, no dia a dia, quando estamos com uma pessoa, estarmos de facto com a pessoa. Portanto, aprendermos a escutar, termos uma escuta ativa. Portanto, se começarmos a ter uma escuta ativa, acabamos por estar ali com a pessoa, acabamos por captar realmente aquilo que a pessoa nos está a dizer, e com isso pode-nos ajudar a criar uma maior conexão, a perceber aquilo que o outro está a sentir. Isso é uma dica, a escuta ativa, e sentirmos-nos genuinamente interessados em perceber como é que o outro está. Começarmos a treinar essa habilidade no nosso dia-a-dia, ou seja, quando perguntamos a uma pessoa como é que tu estás, sentir genuinamente a vontade de saber essa resposta, de saber como é que o outro está, e não simplesmente perguntar por perguntar. Okay? Para isto é fundamental a pessoa estar presente, portanto a pessoa estar com a mente conectada no aqui e no agora, que muitas vezes não acontece porque andamos no chamado piloto automático e as coisas passam-nos ao lado. Mas é isto. Muitíssimo obrigado, Marta. Obrigada. Obrigada. Tchauzinho. Então vamos assistir ao nosso testemunho de hoje e depois voltamos com o Momento Rompendo Silêncio. Meu nome é Hermógenes Capiotto, tenho 38 anos e hoje sou empresário. Para mim, a palavra era pilantras. Era isso que aparecia, o que vinha na minha mente é isso. Estão usando da fé para arrancar dinheiro das pessoas. Era exatamente isso que vinha na minha mente. Uma emissora trabalhou muito pesado em cima disso para derrubar o Bispo Macedo. E a gente sabe hoje o porquê que aconteceu, mas na ocasião não sabia. Então, para mim, o Bispo Macedo era uma figura de verdade. Me perdoa, Bispo, mas era uma figura asquerosa, uma pessoa manipuladora. Eu achava que ele utilizava daquilo para arrancar o bem maior das pessoas. Existe um vídeo célebre que passava na TV, até um pouco tempo eu cheguei a ver, dizendo, Odal desce. Falei, cara, esse cara é manipulador. Esse cara, olha como ele ensina. Então, eu enxergava a coisa de uma forma muito negativa. Todas as vezes que alguém falava alguma coisa referente ao Bispo Macedo, e normalmente era negativa, enchia o meu ego. Porque eu queria dizer, está vendo? Eu tinha razão. Quando o Bispo Macedo foi preso, um gozo para mim. Eu achei aquilo fantástico. Então, quando você vê um indivíduo que vai parar na cadeia, você associa a um bandido. Eu ouvi falar mal e eu falei mal. Sabe a fake news? Eu inventava sobre ele, eu falava mal sobre ele. Só que a minha esposa, através da TV, ela viu um chamado da igreja. E o pastor dizia, se você está com desejo de se matar, corre agora para uma igreja universal mais próxima de você. E era noite, então ela foi no outro dia, chegou na igreja, foi acolhida, foi assistida. E eu, como estávamos separados, e ela vivia me ligando, só que de repente ela parou de me ligar. Não me ligava mais. E quando eu ligava, não tinha mais briga. E um dia eu falei, pô, você está muito calma, deve ter arranjado outra. E ela falou, realmente, eu arranjei outra. Como assim tem outra? Aí ela falou, um dia você vai saber. E aquilo me revoltava. E aí fui lá na casa, onde nós morávamos. E ela olhou para mim e falou, deixa eu te ajudar, vamos na minha igreja. E no dia que nós chegamos na igreja, que eu vi a Igreja Universal, eu falei, não é possível. Pô, você é católica, o que você está fazendo aqui? Pensei que você ia me levar para o padre, agora você me traz aqui. Me ajoelhei e fiz uma oração. Falei, se o Senhor existe, mostra-se para mim. Faça o que o Senhor tem feito na vida daquelas pessoas que eu vi lá na igreja. E naquele dia eu dormi mais tranquilo. Domingo pela manhã fui para a igreja. Naquele dia estava havendo uma videoconferência com o Bispo Macedo para todo o Brasil. Logo ele. Eu olho para aquele homem e falo, tá bom. E nós fizemos uma busca do Espírito Santo e ele falou, aqui agora, encontre aí
um lugarzinho nessa igreja, qualquer lugar, escolhe onde você quiser. Vai lá, ajoelha naquele cantinho que você está olhando agora e entrega sua vida para Deus. Eu subi, fui em cima do altar, pedi licença para o pastor, fui lá no altar, ajoelhei e eu chorei copiosamente. Acredite, eu sei que para muitos não é a mesma coisa, não acontece assim. Mas eu creio que Deus, Ele viu aqui dentro. E eu estava gritando aqui dentro, mas com toda a minha ignorância, com tudo que eu achava que eu sabia, eu não conseguia externar, não conseguia colocar isso para fora. E a partir daquele dia, hoje fazem 6 anos, eu nunca mais botei um cigarro na minha boca, eu nunca mais bebi, eu nunca mais usei droga. Num domingo, eu chamo de dia, naquela busca, naquele amor, é muito forte isso. O Espírito Santo, ele abre o teu entendimento para você começar a olhar o próximo. O próximo passa a ser mais importante. Eu acredito que o verdadeiro dom que o Espírito Santo dá, em primeiro lugar, é o amor ao próximo. É isso que eu acho mais importante. E eu busquei, e foi muito forte. Eu fui tomado de uma certeza. Claro que você tem o controle, mas estava tão gostoso aquilo que eu queria ficar falando. E eu queria que a oração demorasse mais, porque aquele momento estava sendo memorável. Porque aquele cara que era um drogado, cara, que eu fiz muito mal para minha família. Muito mal para eles. Minha esposa, ela segurou muitas barras por minha causa. E hoje eu tenho a agradecer a Deus, eu oro pela família do bispo. Quando eu falava há anos atrás que um dia eu estaria numa vida boa, meus amigos também me olhavam assim. No dia que eu falei, eu vou comprar um apartamento, a minha antiga gerente olhou para mim me vazando, como se eu não fosse capaz. Mas tudo é possível ao que crê. Essa é a frase que eu tenho para mim. E eu agradeço a Deus pela vida de todos. Não vou ficar rasgando seda para o Bispo Macedo, porque eu tenho certeza que ele não precisa disso. Deus abençoe a tua vida de forma extraordinária. Muito bacana o testemunho que acabamos de ouvir agora, né? Sim, verdade. Eu gostei muito. E vimos aí no decorrer do programa como sermos pessoas mais tolerantes, desenvolver a empatia. E também foi falado que são coisas que acontecem na nossa infância, né? E que nos programa para o decorrer da vida. E Sim. você que nos acompanha agora aí da sua casa, você nunca teve ninguém na sua vida que foi tolerante com você. Ela não aprendeu isso porque ela nunca teve tolerância, nunca houve tolerância com ela. Por isso ela não sabe como ser tolerante, como ser uma pessoa empática, porque ela cresceu no meio, né, de brigas, de ódios, de rancores. Sim, Né, sabe? você faz hoje com as outras pessoas o que fizeram com você quando você era criança, quando você foi adolescente. Você nunca encontrou ninguém que tivesse empatia por você, que se colocasse no seu lugar, sabe? Que te perguntasse de verdade, como que você tá? Eu posso te ajudar, né? E que de fato essa pessoa tivesse como te ajudar. Disposta a te ajudar. Disposta a te ajudar. Isso mesmo. Então, hoje chegou o dia, né, para a gente mudar essa história aí da sua vida, que talvez você já tenha vivido, não sei, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa. Mas você conhecendo eu digo uma pessoa, porque pra gente é como se ele fizesse parte do nosso dia a dia, né? Da nossa intimidade. Da nossa intimidade, está com a gente o tempo todo. Senhor Jesus, eu tenho certeza que tudo vai mudar para você. Você vai começar a ver as coisas de uma maneira diferente. E como vimos também no testemunho, ele falando do Espírito Santo, né? Você
passa a entender sim as pessoas. Você ouve a história de uma pessoa, você vê uma pessoa sofrida, você sente a dor daquela pessoa e você vai fazer de tudo que tiver ao seu alcance, às vezes nem está ao seu alcance, para você poder ajudar aquela pessoa. Sim, mas nós sabemos quem pode ajudar essa pessoa, né? Sim. E é a ele que nós vamos orar agora, né? É com ele que vamos falar agora e pedir em favor de você que nos acompanha e que quer sim, você tem tentado, você já leu vários livros, você já assistiu vários vídeos, você tem tentado ter mais tolerância, ter mais paciência, ser uma pessoa empática, mas você não tem conseguido. Então vamos falar com quem eu tenho certeza que pode te ajudar. Vamos fazer uma oração nesse instante. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse instante, meu Pai, nos aproximamos de Ti, nos recorremos a Ti, meu Deus, para Te pedir, meu Deus, em favor de todas as pessoas, meu Deus, que nos acompanham, meu Deus, que estão assistindo a essa programação. Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, venha fazer com que os seus próximos dias, meu Deus, venha a ser diferente. Meu Deus, que essas pessoas venham ver resultados, meu Pai, no seu dia a dia, meu Deus, que elas venham ver uma diferença, meu Pai, em suas vidas, no seu interior, meu Deus. Oh, meu Pai, visita aquele que sozinho está nesse instante, meu Deus, e sempre esteve. Aquela pessoa, meu Deus, que nos acompanha de uma prisão, meu Deus, que ela nunca encontrou ninguém que pudesse de fato ajudá-la, meu Deus, mas encontrou muitas pessoas que pudessem, meu Deus, condená-la, julgá-la, meu Deus. Meu Pai, o Senhor não faz isso, meu Deus. O Senhor entende a todos, meu Pai, todos aqueles que se aproxima de Ti, que a Ti te busca, o Senhor entende, o Senhor sabe o passado dela, meu Pai, como que será o futuro, o Senhor nos conhece, meu Deus. Espírito Santo, antes mesmo de pronunciar uma palavra, o Senhor já sabe o que vamos falar, meu Deus. Espírito Santo, ajuda aquele que nesse instante te pede ajuda, meu Deus, de toda sinceridade, ele te pede ajuda, porque não aguenta mais, meu Deus, ser essa pessoa sozinha, meu Deus, foi colocada de lado. Meu Deus, as pessoas à sua volta não conseguem conviver com ela, meu Deus. Espírito Santo, tem misericórdia, envia os teus anjos para visitar, meu Pai, essas pessoas e mudar a história de suas vidas, meu Deus. Começa nesse instante, desde já, a mudar histórias de vidas, meu Deus. E, meu Pai, que elas venham encontrar força, meu Deus, depois dessa oração, para poder vir, meu Deus, à Tua casa e conhecer o Senhor, meu Deus, buscar saber mais de Ti, meu Deus, mais e mais, meu Deus, porque é isso que acontece. Quando conhecemos o Senhor só um pouquinho, queremos conhecer muito mais de Ti, meu Deus. Espírito Santo, entregamos tudo, meu Pai, entregamos também a todos que nos acompanham nesse instante, meu Deus, em Tuas mãos, meu Pai. Dá forças a cada um deles. É o que pedimos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais um Rompendo Silêncio. Hoje tivemos muito aprendizado. Sim, é verdade. Como sempre, né? Se você participa do Rompendo Silêncio, todo tema é um aprendizado que deve ser adicionado aí no seu dia a dia. É verdade. E você fique à vontade para deixar seus comentários nas nossas redes sociais. Se você quer deixar uma mensagem, aparece na tela o nosso WhatsApp, você pode deixar uma mensagem. Nós deixamos aqui o convite
para acompanhar-nos, né, Sara? Acompanha-nos e fique por dentro de tudo que já aconteceu, de tudo que vai acontecer aqui no Rompendo Silêncio. E também temos a nossa sede estadual aqui no Canadá, que fica na 2420 Dufferin Street, no Toronto. A igreja no segundo andar é do português, no primeiro andar do inglês, no terceiro andar é do espanhol. E temos outras locações também, né? Também. Das outras cidades. Você pode deixar aí a sua pergunta, o lugar onde você vive, e a gente pode responder você. Nós temos várias outras localidades, a igreja, e você pode acompanhar-nos, né, nessa próxima semana. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou
conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar